Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar se as medicações que a gente utiliza para o coração pode ter interferência durante a realização do exercício físico. Então, se você toma medicação ou vai começar a tomar, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre medicação, uso das medicações e exercício físico. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, é meu propósito aqui no canal e dar informações para vocês sobre saúde. Como é que vocês conseguem otimizar a saúde de vocês, prevenir as doenças e viver com a melhor qualidade de vida. Quer saber um pouquinho mais que a doutora Érica Vidal? Tem aqui descrição no meu site e bastante vídeo anterior, com conteúdo relevante sobre saúde, sobre exercício, para que você coloque em prática no seu dia a dia já a partir de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e eu conto com vocês para o compartilhamento do conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, melhor elas vão conseguir cuidar da saúde e prevenir as doenças. Então, vamos falar de exercício e utilização da medicação. A gente sabe que o exercício é uma excelente ferramenta tanto para a prevenção do aparecimento de doenças quanto para o controle das doenças já estabelecidas. Por exemplo, os pacientes que têm hipertensão arterial. A realização de exercício físico é uma excelente estratégia aliada à utilização da medicação para um controle efetivo da pressão arterial. Então eu sei que eu preciso fazer exercício e o exercício vai ser uma ferramenta para controlar melhor minha pressão arterial junto com a minha medicação. Também, quem tem níveis de colesterol elevado, toma um remédio para rebaixar o colesterol. O exercício também é um excelente aliado para o controle do níveis de colesterol. Pode ser que somente o exercício não seja o suficiente, de acordo com o seu risco cardiovascular, de acordo com os níveis do seu colesterol, com a presença ou não de placas de gordura. Então pode ser que a medicação se faça necessária, que são as famosas estatinas. Então será que tem alguma interferência do exercício com a utilização da estatina? Além disso, por exemplo, as pessoas que têm alguma condição que precisam tomar anticoagulante que deixa o sangue fino, será que tem algum impacto na realização de exercício físico? Pois bem, eu separei 5 grandes medicações que são rotineiramente utilizadas e a gente vai ver o impacto ou não na realização do exercício físico. A primeira medicação que eu trouxe para vocês são os beta-bloqueadores, que a gente utiliza muito no controle da frequência cardíaca nos episódios de arritmia. É também rotineiramente utilizado no tratamento da hipertensão arterial. Então as medicações beta-bloqueadoras, o mais famoso é o atenolol, tem o carvedilol, tem o bisoprolol, enfim, tem várias medicações beta-bloqueadoras que são utilizadas de uma forma rotineira e que tem um impacto sim na realização do exercício físico. Qual é a ação dos beta-bloqueadores? É segurar a frequência cardíaca. Então são medicações que são utilizadas para o controle da frequência cardíaca. Então é um freio. Eles seguram que a frequência cardíaca vá aumentando de uma forma expressiva. Isso tem impacto direto na realização de exercício. Então se eu tomo uma medicação que segura minha frequência cardíaca, quando a gente faz exercício, nosso coração bombeia mais forte, mais rápido, para que consiga bombear mais sangue para irrigar a musculatura que está em exercício. Então, se meu coração contrai mais forte e mais rápido, se eu tomo uma medicação que segure minha frequência cardíaca, meu coração não vai conseguir responder de uma forma fisiológica o aumento da frequência cardíaca inerente à realização do exercício físico, porque a medicação vai segurar. Então, em exercícios de maiores intensidades, eu posso sentir uma sensação de cansaço, de fadiga desproporcional ao exercício, pelo fato da medicação não estar me possibilitando aumentar minha frequência cardíaca. Óbvio que tem outras condições que podem favorecer esse quadro de cansaço e de fadiga, mas é um sintoma que pode acontecer e pode ser secundário à utilização da medicação. Então precisa avaliar se está tendo um impacto excessivo do controle dessa frequência cardíaca durante a realização do exercício físico, se você precisa efetivamente a utilização dessa medicação ou não. Não estou falando para você suspender, é para vocês entenderem que tem essa possibilidade, individualizar junto com o seu médico para perceber se a medicação é extremamente necessária, se a gente sabe que ela vai precisar e ela vai me limitar, e aí eu posso ajustar em relação à intensidade. Faço exercícios de intensidades mais baixas, moderadas intensidades, não em altas intensidades, que assim eu vou conseguir me possibilitar, me manter em exercício sem essa sensação de fadiga desproporcional e cansaço. Porque assim meu coração não vai responder em altas intensidades, porque a frequência está mais controlada do que seria a resposta fisiológica durante o exercício. Então, beta-bloqueador vai segurar a frequência e a gente precisa individualizar.
Outra medicação que são frequentes, e aí entra na casa dos antihipertensivos no modo geral, que aí o pessoal usa o losartana, tem outras drogas mais ativas, com associação de medicações, que fazem com que reduza a minha pressão arterial. E o impacto que pode ter durante o exercício é que quando a gente faz exercício, nossa pressão arterial aumenta. E será que essas medicações estão segurando de uma forma excessiva a minha pressão arterial? E ainda tem um detalhe, o exercício é um estimulador que faça um relaxamento dos nossos vasos sanguíneos, então após o exercício minha pressão fica mais baixa. Se eu estou potencializando essa redução junto com a medicação, estou perdendo peso, pode ser que a medicação até fique de uma forma excessiva e eu posso sentir uma sensação de desmaio, vista escurecida, a gente precisa individualizar. Então, será que a minha medicação está sendo suficiente ou não para controlar? Será que eu posso ajustar o horário dessa medicação para ficar mais factível eu não ter esses efeitos colaterais após o exercício e manter um controle da minha pressão ao longo das 24 horas? Então essa individualização é fundamental. Eu recebi um paciente que me falava: doutora, eu acordo e minha pressão está alta, depois do exercício minha pressão está baixa, à noite ela volta a aumentar. Por exemplo, nesse caso, o que pode ser feito é ajustar o horário da medicação. Então eu vou tomar a medicação mais no período da tarde, no início da noite, para quê? Para controlar minha pressão, mais nesse horário à noite, no início da manhã, para que quando eu faço exercício eu não tenha uma potencialização do efeito hipotensor do antihipertensivo logo após o exercício. Então essa individualização é fundamental e eu sei que o remédio da pressão que é necessário pode ter esse efeito logo após o exercício físico. A terceira medicação, que também está incluída na classe dos antihipertensivos, são os diuréticos. São medicações que são excelentes ferramentas para o controle da pressão arterial, mas que fazem com que a gente urine mais. E o que pode acontecer durante a realização do exercício físico é aumentar a possibilidade de desidratação. Então, esses pacientes eles precisam reforçar muito a necessidade da hidratação. Lembrando que a individualização é fundamental. Tem paciente que tem insuficiência cardíaca, a gente não pode exagerar no nível de hidratação, a gente precisa controlar de uma forma mais incisiva. Mas, de uma forma geral, o diurético aumenta a desidratação, o exercício aumenta essa potencialização da desidratação, então esses indivíduos precisam se hidratar de uma forma efetiva, porque senão podem ter sensação de desmaio, aquela urina bem escurecida, porque você está aumentando a eliminação de líquido através do suor e da urina e ingerindo menos. E aí isso pode ter consequências ruins para o funcionamento do seu organismo, aumenta o risco de dor de cabeça, cefaleia, então a gente precisa ter bastante cuidado. Uma outra classe são as estatinas, que são os medicamentos utilizados para o controle do colesterol. Então, o exercício que ele faz, ele pode, associado com o uso das estatinas, potencializar lesão muscular. Eu sei que as estatinas elas têm o maior impacto nas células musculares, também nas células hepáticas. Então, o exercício associado à estatina, principalmente os exercícios de alta duração, altas intensidades e grandes durações, pode aumentar o nível de dano muscular por ser potencializado pela utilização da estatina. E o que a gente precisa fazer é a individualização. Se no seu caso você precisa realmente da utilização da estatina de acordo com o seu risco cardiovascular, a atenção deve ser dada em relação à intensidade do seu treino, o volume do seu treino, esse acompanhamento, e a hidratação vai te ajudar para a gente minimizar que a associação de treinos de alta intensidade e grandes volumes potencialize o dano muscular associado à utilização da estatina. Então a individualização é fundamental. E por fim, a utilização de anticoagulantes, como varfarina, como a rivaroxabana, que são medicações que deixam o sangue mais fino. E o cuidado deve ser pelo risco de hemorragias. Então, se eu faço algum exercício, por exemplo, os exercícios de contato, de impacto, que aumenta o risco de eu ter esse contato, essa lesão, e aumenta o risco de sangramento, então esses pacientes precisam tomar cuidado e às vezes evitar esses exercícios que têm um potencial maior de levar a quedas que podem ter efeitos ruins com a queda e a propensão de você fazer hemorragia.